dia. Iniciando mais uma reunião de pauta nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro. E antes de partirmos aí para a pauta, lembro aí os companheiros de curtir o nosso link 24 horas, compartilhar. Dá para você mandar aí para os grupos no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Compartilhar aí o link 24 horas da nossa TV, que é independente e revolucionária. Também peço aí para os companheiros participar do chat. Hoje apresentarei a reunião de pauta sozinha, então participem aí do chat, façam seus comentários, debatam comigo o tema e aproveitem também para, então, contribuir com a nossa TV. Pelo chat você pode contribuir com super chat, com super sticker, uma maneira aí de contribuir para a melhoria da nossa imprensa, assim também como tornando-se um membro, você contribui mensalmente para a manutenção aqui e a existência da COTV, que é uma TV independente, revolucionária, trata aí os assuntos de interesse da classe operária. Bem, hoje também, para lembrá-los, temos mais uma aula do curso da Universidade Marxista. Estamos aí chegando quase no final do curso, mas se você ainda não se inscreveu, dá tempo. Você pode acessar o site da Universidade marxista.org.br, fazer a sua inscrição. Todos os vídeos das aulas passadas estão lá na plataforma, gravados, organizados por aula. Então, durante os próximos 6 meses, você pode rever essas aulas quantas vezes quiser. Tem muito material disponível na plataforma relacionado ao curso. Então, são verbetes, imagens, livros, tem tradução aí de livros inéditos em português. Então, além de você acompanhar um curso único dentro da esquerda sobre o que foi o stalinismo, a partir de uma análise marxista, você também tem acesso aí todo esse material que o Partido da Causa Operária está organizando e disponibilizando para quem se inscreveu. Bem, dados os recados, eu, Isadora Dias, apresento reunião de pauta, que vai ao ar de segunda a sexta aqui nas manhãs da Causa Operária TV. Então, se é a primeira vez que você está nos acompanhando, ligue sempre na COTV nesse horário para iniciar o seu dia com um debate político que a gente sempre traz aqui no Reunião de Pauta. Bem, vou iniciar a discussão da pauta de hoje com a notícia aí sobre a pandemia aqui no Brasil, né? Nós atualizamos aqui os companheiros dos números subnotificados apresentados pelo consórcio de imprensa, mas apesar aí de subnotificados, eles não conseguem esconder a gravidade da pandemia aqui no Brasil. Já são 33 dias consecutivos com a média móvel de mortes acima de 1.000 mortes por dia, mostrando aí que nós estamos aí há mais de um mês com a situação cada vez mais crítica. E ontem registramos, nas últimas 24 horas, né, registramos 716 mortes causadas pela Covid-19. Somando, então, estamos aí quase chegando à marca de 250 mil óbitos, oficialmente, né, porque a gente não faz ideia aí de quantas pessoas morreram por coronavírus e nem entraram nos números. Mas, então, estamos aí com quase 250 mil, mais exatos, estamos 247.276 óbitos. Em relação aos contaminados, passamos aí dos 10 milhões de brasileiros que já tiveram ou têm um novo coronavírus. Estamos com 10.197.531 pessoas que se contaminaram. Nas últimas 24 horas foram registradas 30.231 novos casos. A média móvel de contaminados está acima de 47 mil casos. E 12 estados estão com alta nas mortes: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Acre, Pará, Roraima, Rondônia, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Aqui em São Paulo também a gente tem uma situação muito crítica. Estão aí, inclusive, ameaçando impor aí as medidas de lockdown, algo que já está acontecendo na Bahia, já está acontecendo em outros
lugares, principalmente aí por conta das novas cepas do vírus. Uma delas, a de Manaus, inclusive, é a que tem mais facilidade de transmissão. Isso tem gerado aí toda uma situação ainda mais crítica. E a única política que os governos têm é lockdown, né? Você não vê aí ninguém falando, já que nós temos uma nova cepa do vírus, então vamos fazer aí um teste em massa, identificar logo quem está contaminado com esse vírus para que não passe para as outras pessoas. Não, eles impõem aí uma medida de trancamento geral, estão trancando cidades, mas não explicam como que o trabalhador vai fazer isso, como que o trabalhador vai deixar de trabalhar e vai ficar sem o salário, como que as pessoas vão lidar com esse lockdown. Eles não explicam nada, eles não têm nenhuma outra política. Eles vão lá, simplesmente trancam a cidade e a população que se vire para lidar com a nova situação. Que não é nem tão nova assim, né? Já estamos aí vai completar 1 ano de pandemia. Bem, nesse sentido, aqui em São Paulo, nós temos denunciado aí a questão das voltas às aulas. Se a produção puder colocar um cardzinho em que a esquerda está participando aí, está contribuindo para que Covas e Dória imponham mesmo as voltas às aulas, estão fazendo campanha aí. Para disfarçar, eles estão colocando a questão da vacinação. Mas, veja só, não era nem para estarmos falando de volta às aulas agora. Era para estarmos falando aí da questão somente da vacinação, garantir vacinação para toda a população. Aqui em São Paulo, encerrou-se já a vacinação dos grupos prioritários de idosos, e a gente não tem mais nenhuma outra informação de quantos outros grupos vão ser vacinados, não tem, principalmente agora os grupos relacionados à volta às aulas, professores, trabalhadores da educação, os pais dessas crianças, dos jovens que estão voltando a estudar. Não tem nenhuma outra discussão nesse sentido, né? Eles querem impor aí as voltas às aulas. Vejam só, organizações estudantis que eram para estar atuando juntamente com os professores que estão fazendo greve para evitar as voltas às aulas nesse momento tão crítico da pandemia. Mas vejam só, eles estão aí nessa campanha de inclusive, aula pública, né? Fazer aí uma demagogia com a questão. Mas uma luta, de fato, junto com os professores que estão em greves, isso a gente não vê esse pessoal fazer. Bem, em relação à vacinação, já que vamos ver como anda, né, essa questão da vacinação, porque, como a gente alertou, né, não existe vacinação, os números estão baixíssimos. Vejam só essa notícia. Brasil aplicou ao menos uma dose de vacina em mais de 5,98 milhões, aponta aí o consórcio de imprensa. Eles até colocam aqui, Brasil já aplicou, como se 5 milhões de pessoas, quase 6 milhões aqui, que representa 2,83% da população, fosse muita coisa, né? Sem contar que esses números são em referência às pessoas que tomaram a primeira dose da vacina. Que, vejam só, a vacinação, para ela ser efetiva, e nesse caso ter talvez 50% de eficiência, que é a vacina apresentada aí pelo Dória, você teria que tomar a segunda dose. E apenas 1.269.000 pessoas tomaram a segunda dose. Isso significa 0,60% da população do país. É praticamente nada. Tranquilamente a gente pode falar que não tem vacinação no Brasil, porque 0,60% da população,
1.269.000 pessoas terem tomado a segunda vacina, é assim, isso porque faz mais de um mês que nós iniciamos a campanha da vacinação, que os governos aí fizeram um show, vacinando aí sempre, muitos deles seguiram a demagogia do Dória de vacinar uma mulher negra e tal, fizeram aí toda uma divulgação, e até agora, um país de 220 milhões de pessoas vacinar nem 2 milhões de pessoas com a segunda dose, assim, não existe vacinação. Quem acredita que isso, de fato, é uma campanha de vacinação, precisa entender como de fato, poderia funcionar o negócio, né? 1 milhão de pessoas poderiam ser vacinadas apenas aqui em São Paulo na primeira semana. Então, vejam só, se tivesse uma vacinação de fato, no nível da propaganda que eles fizeram, 1 milhão por semana só aqui em São Paulo. Não é no país todo esse número. Então, era isso que os movimentos aí, o movimento estudantil, a UNE, né, que sentou na mesma mesa que o Dória para negociar as voltas às aulas, se fosse mesmo uma campanha séria de preocupação com a comunidade estudantil, era para estar denunciando isso, que não existe vacinação. Que no nosso país, menos de 1% de pessoas foram vacinadas com a segunda dose, que é o mínimo aí para garantir a imunização. Então, não tem como discutir volta às aulas numa situação como essa que a pandemia não é levada a sério, a vida de milhões de pessoas que vão voltar aí às aulas, voltar a circular. E vamos lembrar, né? As aulas, as pessoas sentam ali na sala de aula, num lugar em ambientes fechados, dezenas de pessoas. Imagina só o tamanho do perigo que é essas voltas às aulas nesse momento. Bem, a gente sempre aqui inicia com a questão da pandemia, mas temos mais uma notícia em relação à questão da liberdade de expressão. Nós aqui também, no reunião de pauta, temos feito debate, né, em torno aí da questão da prisão do deputado bolsonarista, e, a partir disso, apresentado outras notícias que contribuem aí para o debate da questão da liberdade da expressão e de como isso está sendo totalmente atacado pelos grandes capitalistas, pela burguesia. Não só aqui no Brasil a gente vê se desenvolver aí uma política de silenciamento da população, mas também ontem mesmo nós apresentamos aqui a questão do rapper da Espanha, que foi preso por fazer denúncias aí, fazer críticas contra a monarquia e a polícia, mas lá a população saiu às ruas para se manifestar, e aqui a gente vê a esquerda apoiando medidas desse tipo, como a gente está acompanhando aí no debate em relação ao Daniel Silveira. Para contribuir com esse debate da questão da liberdade de expressão e de como a gente vê que claramente isso vai se voltar contra a esquerda, nós temos a notícia de que o hacker que desmascarou a Lava Jato, Walter Delgado, ele recebeu aí um pedido de prisão apresentado pelo Ministério Público por ele ter concebido uma entrevista ao 247, no jornal 247. Ele concedeu aí uma entrevista ao jornalista Joaquim Carvalho, e o Ministério Público está pedindo a prisão do hacker, porque, segundo aí, ele teria quebrado aí, ele estava proibido, né, de falar sobre a questão do acesso que ele teve às conversas da Lava Jato e tal. Então, na verdade, o que a gente vê é isso que vai acontecer. Como a gente colocou, a vítima de agora, né, do STF, que nós tivemos destaque, foi a questão do Daniel Silveira. E como ele tinha apresentava um discurso de ataque à esquerda e tal, a esquerda achou aí que o STF, de fato, está lutando
contra o fascismo, que o STF está muito preocupado com o que os bolsonaristas falam em relação aos ataques à democracia, mas, na verdade, tudo isso também é uma encenação do STF para que, na verdade, cria-se o clima de impedir que a população denuncie a Lava Jato, denuncie a fraude relacionada à Lava Jato, e isso está diretamente ligado à questão dos direitos políticos de Lula, porque é fundamental desmascarar todo o processo da Lava Jato, todo o processo fraudulentos contra o Lula, para alavancar aí a luta em relação aos direitos políticos do Lula, pedir a anulação de todos esses processos e Lula poder ser candidato em 2022. Com isso, nós faríamos, de fato, um combate aí contra o golpe, contra os golpistas, uma luta aí direta contra os interesses da burguesia. Como essa é a verdadeira preocupação dos golpistas, você vê que agora eles já estão se articulando aí para impedir que isso de fato aconteça. Então, não vai... Esse bolsonarista aí, não sabemos quanto tempo ele vai ficar preso e tal, mas logo é uma questão que vai ser deixada de lado pelo STF, porque a preocupação deles é a questão da denúncia, da crítica que a esquerda precisa fazer em relação ao próprio STF, responsável aí pelo golpe um dos responsáveis também pelo golpe de 2016. E a gente vê isso já se desenvolvendo, né? Ontem também os companheiros que, caso não tenham acompanhado, nós denunciamos aqui também que tem um vereador de um partido de direita pedindo a prisão tanto de Ciro Gomes como do Freixo, por conta deles terem já dado declarações contra Bolsonaro. Então, você vê que isso já vai se desenvolvendo, né? Logo menos, diretamente será atacada aí a luta em relação aos direitos políticos de Lula. E é algo que parece que a esquerda não vê, né? Ou não quer ver que é assim que funciona, né? A esquerda não está no poder político, nem próximo disso, para achar que não vai ser atingida aí pelas ações que o STF irá tomar contra a própria esquerda, que, aliás, já está tomando, né? A gente sempre coloca que toda essa perseguição contra o Lula não é uma perseguição pessoal apenas, não é porque o STF decidiu que não gosta do Lula, mas por conta do papel que ele representa, né, um representante aí da classe operária, a sua capacidade de mobilização dessa classe. Então, todo esse ataque que a gente vem, que o Lula vem sofrendo, que o PT, consequentemente, também sofre, é um ataque contra os direitos da população, contra a classe trabalhadora. E não apenas contra o Lula. Por isso que a gente coloca a questão da defesa do Lula, algo que nós fizemos aí muito no próximo período e vamos continuar fazendo. Os comitês de luta estarão aí nas ruas, fazendo a campanha pelos direitos de Lula. Bem, eu vou partir aqui para o bom dia para o pessoal, porque é um pouco ruim fazer o programa sozinha, a gente fica falando, e é bom que nós, no Partido da Causa Operária, somos um partido, nós fazemos muito debate, e tal, porque é a troca de informação, de argumentos, que fazem desenvolver a política marxista. Bem, então, para os bons dias, desejar bom dia para o Arthur Freitas, nosso companheiro Luan Rocha também está aqui, R. Locatelli, Lúcio Souza. R. Locatelli comenta: se o capitão não der alguma migalha ao povo, haverá explosão social. Se ele der migalhas ao povo, o Deus Mercado tratará de derrubá-lo. Cecília Maria, Angelina Dias também está aqui, companheiro Daniel Santana, Arnaldo Ricardo. Quem mais? Bem, quem estiver acompanhando, deixe também o seu comentário aqui no chat. Companheira Angelina Dias destaca: precisamos ir para a rua para defendê-lo em relação ao Lula. Bem, eu já vou então seguindo aqui com a pauta.
temos aí como tema central a questão da Petrobras. O Bolsonaro trocou aí o diretor executivo, colocou um representante do seu próprio governo para esse cargo, e tudo isso está gerando aí uma crise dentro uma crise em relação à Petrobras. Inclusive, a estatal teve ontem a segunda maior queda de valores no mercado. Foram 74 bilhões de perda. E tudo isso por conta que o Bolsonaro é uma situação um pouco complexa, né? Porque o Bolsonaro lá trocou um capitalista por alguém, um privatizador, por alguém do seu próprio governo. Não que o Bolsonaro não seja um privatizador, que ele não seja alguém que está aí para entregar as riquezas do mercado nacional para o mercado exterior, mas ele está preocupado com a questão da sua base política. Nós vimos aí, nós temos acompanhado também as reivindicações dos motoristas, dos caminhoneiros, em relação ao aumento do preço do combustível. E nós sabemos, essa base dos motoristas, dos caminhoneiros, é uma base social do Jair Bolsonaro, e essa insatisfação dele desse setor acaba pressionando aí o Bolsonaro para que ele faça uma demagogia com essa sua base eleitoral. Mas, por conta disso, ele também acaba gerando uma crise entre a direita, os capitalistas, né, e a direita tradicional, que é a direita que também privatiza aí. Ela inclusive, que tem mais capacidade para fazer isso. Inclusive, há uma crise da burguesia com o Bolsonaro justamente por conta dessas privatizações, que ele não faz como eles gostariam que ele fizesse, como é tradicionalmente o papel da direita. Então, toda essa briga aí, né, acaba gerando uma crise entre esses setores. E só destacar, né, o Bolsonaro ele não é de fato não é contra as privatizações. É engraçado que a imprensa, em alguns jornais, por exemplo, o Economia UOL, tem uma matéria que fala que o Bolsonaro está flertando com o comunismo, que essa medida dele seria o primeiro flerte dele a mostrar que ele é comunista, assim como o PT, e não o grande antagonista do PT. É por isso que hoje começou uma nova etapa do governo Bolsonaro. Então você vê notícias aí que a campanha que a imprensa burguesa está fazendo contra essa ação do Bolsonaro, que interfere aí na burguesia de entregar tudo da Petrobras ao mercado estrangeiro. E aí a esquerda, né, a gente vê, né, que a esquerda, em vez de ter novamente uma política independente e fazer uma análise real dos acontecimentos, do que se trata, né, essa demagogia também do Bolsonaro e tal, ele sai em defesa da direita tradicional. Então, a esquerda aí adotou a posição, como sempre, a reboque da direita limpinha, né? A direita que parece aí mais civilizada, mas quer da mesma maneira atacar a população, atacar os trabalhadores, não faz nenhuma oposição real ao Bolsonaro, né? Eles só estão aí, é um desentendimento, mas vejam só, com esse desentendimento a gente vê aí que a destruição da Petrobras, assim como também de outras estatais brasileiras, como do setor
de energia também está sendo prejudicado por essa política. Bem, a produção tem um videozinho, um trecho da análise política do Rui, em que ele discute um pouco melhor essa questão na Petrobras. Ele já iniciou o debate, fez uma análise. Se a produção puder colocar, aí os companheiros acompanham também algo que já foi mencionado na análise política desse último sábado. Enquanto a produção vai se preparando, comento aqui o pessoal que está aqui no chat, o companheiro Estúdio M5 também está aqui nos acompanhando. Ele comenta sobre o paradoxo da intolerância. É deixar o povo sem armas, exposto à intolerância do Estado, principalmente da violência própria da polícia. Algo que também foi discutido, debatido, foi analisado pelo companheiro Rui na última análise. Bem, então, o vídeo está no ponto, a produção pode soltar. Inclusive, por falar em economia nacional, surgiu aqui agora um novo conflito muito interessante entre o Bolsonaro e a burguesia civilizatória, democrática e científica, que é a Petrobras. O Bolsonaro, aí, por um conflito interno do seu governo, tirou o agente direto das petroleiras que estava na presidência da Petrobras, das petroleiras e dos especuladores, e colocou um militar, por causa do problema do preço do diesel. Tá? O cidadão que está lá, que foi colocado pelo próprio Bolsonaro, é um homem do mercado financeiro internacional. Então, vendo os lucros diminuírem dos acionistas, ele quer que a população brasileira pague para aumentar esses lucros. Né? E aumentou o preço do diesel. O Bolsonaro não gostou, porque contraria a política eleitoral dele, e colocou um general. E a imprensa burguesa está atacando, porque o mercado reagiu mal. Quer dizer, vai colocar lá uma pessoa que não vai aceitar, por exemplo, nesse primeiro momento, o aumento do preço do diesel. Eu estou esperando aí a manifestação da esquerda em favor do agente do mercado financeiro internacional que foi retirado lá, porque, pela lógica da política, né, se você não apoiar o agente dos especuladores e dos bancos, que a burguesia defende que seja na Petrobras, você é bolsonarista. Atenção, hein? Militantes do PSOL, apoiem o entreguista, o super entreguista que estava lá, vão manter ele no cargo, ele vai garantir os lucros dos especuladores, é importante. Se vocês não apoiarem esse super entreguista, vocês são bolsonaristas. Cuidado com isso, hein? Nada melhor como ter a contribuição do próprio companheiro Rui aqui no Reunião de Pauta. Esse é um trecho da análise política da semana deste último sábado. Os companheiros que não acompanharam também ao vivo, dá para acompanhar a gravação que fica no acervo da nossa TV. E eu também, nesse sentido, encerro o Reunião de Pauta de hoje. É um pouco mais difícil apresentar sozinho, parece que a gente está aqui falando sozinho, mas por isso agradeço os comentários do pessoal aqui no chat. O Rudigen 1917 apareceu também aqui, bom dia. E encerro, então, a reunião de pauta de hoje, lembrando rapidinho que nós temos hoje, como todas as terças-feiras de janeiro e de fevereiro, mais uma aula da Universidade Marxista. Então, fiquem ligadinhos lá na plataforma. Quem está inscrito já sabe aí que dá para aproveitar todo o material que o partido organizou em relação ao tema stalinismo, o que foi o stalinismo, a partir de uma análise marxista. E quem não se inscreveu, dá tempo ainda de se inscrever. Hoje também tem análise do
no RUI, na TV 247, com retransmissão aqui na nossa COTV. Então, você acompanhe aqui. Dá também para, durante aí a análise, contribuir com o Superchat, contribuir com a nossa TV. Bem, é isso. Voltamos amanhã, a partir das 9h, aqui no link 24 horas da Causa Operária TV. Tchau, tchau. Muito obrigada.